A alegria de receber aqui o George Sarmento. Bom dia para você. Bom dia, Tudo bom dia, bem? pessoal de casa. Muito bom estar aqui, viu? Ó, o George, gente, é parapsicólogo, psicobiofísico e metafísico. Quando eu fiquei sabendo desse currículo, já falei, quero conversar com ele, quero levar ele no Ela na Rede e quero contar para as pessoas o que é um parapsicólogo. Por exemplo, vamos começar por isso. Sim, a parapsicologia, ela trabalha todos os fenômenos que acontecem com o ser humano, né? Às vezes as pessoas não sabem porque passam por tantos problemas, né? Certo. Mas são traumas de infância, né? Coisas que aconteceram com ela lá atrás e as pessoas não sabem e acabam sofrendo hoje em dia, né? E nós atuamos dentro do subconsciente, achando a causa, né? A origem de todos os problemas, fazendo uma reprogramação mental, né? Entendi. E podemos direcionar isso para tudo, qualquer coisa que a pessoa estiver sentindo. Qual que é a diferença da psicologia para a parapsicologia? A psicologia, ela trabalha a nível consciente, Ok, a pessoa, né? ok. E nós levamos a nível psicoteta, né? Levando a pessoa para o estado de relaxamento profundo. Então, por exemplo, numa consulta eu vou procurar você como se eu estivesse procurando também um profissional da psicologia. Sim, sim. Tenho questões, eu estou... Vamos colocar um exemplo pra gente, porque eu adoro trabalhar exemplo que a gente consegue entender bem. Tem uma pessoa que é muito tímida, muito tímida. Toda vez que ela tem que fazer alguma coisa, ela trava e isso está atrapalhando a vida dela, está atrapalhando o emprego, está atrapalhando os relacionamentos. E aí ela te procurou. E nesse sentido, você vai procurar a raiz dessa timidez. Isso mesmo. Aonde foi que aconteceu alguma coisa na história dessa pessoa que hoje desencadeia essa timidez? Isso, hoje em dia, um exemplo, a pessoa tem 20 anos e ela não consegue se relacionar, né? Na vida sentimental ou na vida social, ou não consegue evoluir de alguma maneira. Ok. E isso aconteceu alguma coisa que travou ela lá na infância, né? Ou repreendida pelos pais, ou bullying na escola, né? De alguma maneira ela ficou travada. Aí quando ela, um exemplo, ela tem 20 anos hoje em dia, mas ela começa a vivenciar tudo. Quando ela entra em uma situação que deixa ela nervosa, tímida, a aura dela começa a girar para a esquerda. Ela fica na quinta dimensão negativa. Então as coisas boas estão na quarta dimensão. Ela não consegue enxergar. Tudo que ela quer está na quarta dimensão, mas por ela estar negativa, descontrolada, ela não consegue enxergar aquela coisa boa para ela. É como se ela tivesse 20 anos aqui agora, mas dentro da mente dela, entrando Tá na com 4 metafísica, anos ela lá. está com 4 anos, com 5 aninhos, com 8 Mas anos. explica esse negócio de aura aí. A gente sabe, eu já sempre ouvi falar assim, a gente tem uma aura. Isso, uma energia. Que é uma energia que está em volta. Que a gente tem até alguns desenhos que a gente vê, né? A pessoa Isso. lá e Várias aquela cores. aura. E tem muita gente que chega pra gente e fala assim, você tem uma aura boa. E às vezes a pessoa não está nem vendo. É Né? só sentido. Mas ela está sentindo. Aham. Né? Então, quando a pessoa está bem com ela mesma, ela está realmente transmitindo uma energia bem legal. Mas tem pessoas que realmente você olha e fala, caramba, meu santo não bateu. É o famoso santo não bateu, né? Mas é a aura daquela pessoa que não condiz com a outra. Ou a pessoa muito negativa, ou a pessoa está descontrolada naquele momento, a pessoa se irrita com facilidade e não bateu realmente. Né? Mas realmente a aura da pessoa você consegue sentir. Né? E para enxergar alguma coisa de cores, alguma coisa, a pessoa tem que treinar muito, tem que estar bem com ela mesma, sintonizado, para ela chegar a enxergar a aura de Legal, alguém. então dá pra enxergar, tem pessoas que Sim, com enxergam. certeza. Mas a pessoa tem que estar muito bem com ela mesma, sintonizado para que isso aconteça. Que legal. E existe, por exemplo, uma forma de um trabalho que eu vou fazendo, que eu vou me sintonizando e que eu consigo, por exemplo, eu estou muito na aura, na quinta dimensão, tenho que passar para a quarta e eu consigo fazer esse trabalho? Sim, sim. E é muito legal que a gente usa com isso com nós mesmos. Né? Quando você sente que não está legal, é você ir tomar um banho gelado. Né? E quando você estiver tomando esse banho... gente, ferrou, que eu gosto de banho quente. Ai, meu Deus. Mas o banho quente não é legal porque ele acomoda. Você fica acomodado. Relaxa demais. E nós queremos, nesse momento, fazer o térmico, né? Então, você tem que tomar um banho com água gelada e se imaginar brilhando, raios, Por isso que banho de luzes. cachoeira é bom. Isso. Né? Você energiza. Né? Você troca, você volta para a frequência correta. Que legal. Então, e às vezes as pessoas sentem muitas dores no corpo ou dor de cabeça, não está bem com ela mesma. Tá com essa famosa aura negativa. Né? Tá na quinta banho dimensão. gelado dá para começar a melhorar. Isso, você começa a mudar o pensamento, porque vendo? tudo está dentro da nossa mente. Nós somos, O que nós pensamos. temos e somos o nosso próprio remédio, muitas vezes, né? É isso aí. E está acontecendo agora em relação à pandemia. Né? E as pessoas estão entrando mais na corrente negativa. Sim. Né? Você vê muita postagem negativa, até os familiares que eu sei que amam aquela pessoa, mas acabam postando coisas que não é necessário. Certo. Né? Em vez de fazer uma corrente positiva, poxa, eu amo aquela pessoa, eu quero que ela melhore, então... Aí fica colocando muita imagem negativa. E faz uma da corrente pessoa negativa. sofrendo. Isso, e faz uma corrente negativa. Em vez de ajudar, atrapalha, infelizmente. As pessoas não se conhecem.
Né? Em vez de a pessoa pedir força, imaginar aquela pessoa bem, sorrindo, botar uma foto legal. Caramba, gente, eu quero que vocês lembrem dessa pessoa dessa maneira. Entendi. Vamos mandar uma energia boa para ela? Ah, tá. Né? E vocês acabam telepaticamente mandando para a aura daquela pessoa, Então, o a gente já tem subconsciente. aqui uma dica muito importante que o Jorge trouxe aqui pra gente, que a gente pode colocar em prática. Quando a gente quer saúde, quando a gente quer, por exemplo, assim, vibrar nessa energia de saúde, eu colocar uma foto da pessoa sofrendo, doentada, Não, bichinha... vai atrapalhar, infelizmente. Vai atrapalhar. Infelizmente. Então, nesse momento, quando eu vou pedir ajuda, porque a internet hoje é um mecanismo Sim. fortíssimo de ajuda, as pessoas têm utilizado, e eu acredito que a gente tem que utilizar mesmo. Mas quando eu vou pedir ajuda para alguém, eu colocar uma foto da pessoa bem. Isso, e pedir para as pessoas imaginarem aquela pessoa indo para casa, feliz, forte, saudável. Né? Pessoas que eu tive contato, que estavam passando por situações difíceis nesse momento do Covid-19, e me relataram que não estavam, Jorge, eu não consigo me mexer. Falei, cara, mas você tem uma mente muito forte. É o que você tem de mais forte nesse momento. Então você pode se imaginar forte. Crie imagens fortes de você em cima de uma montanha, tal, você indo para casa, feliz, porque dessa maneira você vai voltar. Você está mostrando para o Criador o que você quer. Né? Tem pessoas que falam assim, mas seja o que Deus quiser. Mas como é que você está pensando? Como é que você está mandando para Ele o que você quer? Né? Então as pessoas às vezes falam que assim, está nas mãos de Deus, mas a pessoa está totalmente negativa. Então não é legal. Não está sendo inteligente. Né? Deixando nas mãos de Deus dessa maneira negativa. Saber usar essa energia saber usar do isso, universo. falar, não, mas está na mão de Deus, mas a pessoa realmente é positiva, está se vendo forte, saudável, aí beleza. Deixa realmente na mão de Deus. Você está mostrando para Ele o que você quer, que aconteça na sua vida. Né? Eu sempre ouvi isso e é uma coisa que eu acredito muito, que quando a gente, por exemplo, assim, quer alguma coisa, eu quero saúde. Nessa pandemia eu quero estar saudável. Eu tenho que agradecer todo dia por essa saúde. E se ver. E não pensar assim, eu não quero ficar doente. Aí a pessoa vai ficar. Porque daí eu tô já falando essa Já palavra, tá né? programando, né? Tá sentindo. Gente, Porque é olha só, o muito subconsciente interessante. não entende que é o que você não quer. Ele entende aquilo que você está pensando e sentindo naquele momento. Como programação, ele fecha uma programação. Quando você está pensando em alguma coisa aqui e tal, naquele devaneio, o seu subconsciente entra em expansão. E são 10, 15 segundos, entra muito rápido. E a pessoa nem percebe. Né? E ela acaba programando aquela coisa negativa. Tem pessoas que fazem isso muito com... Tem medo de ser assaltado, medo de roubo. Mas ficam pensando sempre, se imaginam Pensa e tanto tal. naquele perigo e acaba irradiando que pega, a atração. né? Ela vai encontrar essa pessoa para que tire algo dela. Né? Em vez de a pessoa se ver protegida, a casa protegida, o carro protegido, indo até o trabalho tranquila, a pessoa pensa no errado. Né? Então acaba atraindo a situação e ela não sabe que foi ela mesma que atraiu aquela situação para a vida dela. Gente, é babado o Então, negócio. temos que usar a sabedoria e inteligência aí. Aquelas, né? Eu comecei a pensar em várias coisas que eu faço errado aqui. Olha só, você falou em relação à saúde. Né? E é muito interessante eu voltar nesse tópico, porque às vezes a pessoa quer ficar saudável, mas ela vive pensando em doença. Sim. Né? Então ela até se vê, se imagina doente numa cama e tudo. Gente, ela está atraindo aquela situação. Entendi. E o que está acontecendo muito através do Covid também. Né? Eu ia até entrar nesse assunto com você, porque tem muita situação de gente que está em casa. Porque, assim, acontece com os aposentados, ou as pessoas que perderam o emprego. Tem que ficar em casa e não tá tendo, assim, não tá vendo uma possibilidade, não tá enxergando outro jeito. E aí acaba dando aquela depressãozinha da pessoa estar ali sempre no mesmo lugar, tô no mesmo sofá, na mesma sala. Minha vida não muda, não acontece nada, e o Covid lá fora, eu não posso sair porque é perigoso. Como que essa pessoa pode melhorar essa energia? E você falou o que acontece na verdade. A pessoa fica naquele devaneio triste e vai realmente caindo. Né? Ela fica imaginando, poxa, eu não quero mais ficar aqui, não tá legal e tal. Isso é uma programação para partir. Né? Infelizmente, então essas pessoas não podem pensar dessa maneira, porque ela está pensando, está sentindo. O subconsciente não sabe que ela é uma vítima do que está acontecendo. Ela vai atrair uma situação negativa para ela. Por isso que tem pessoas que estão pegando essa doença até em casa. Né? Porque olha só, como é que funciona a atração de qualquer tipo de vírus, não só o Covid, HIV também. Através do medo, do pânico. Vamos ter cuidado, sim. Temos que nos cuidar, temos as maneiras certas e corretas. Tem as maneiras, o que fazer para... Mas não ter o medo disso. Porque quando você está com medo, você acaba irradiando, girando em negativo a sua aura para a esquerda. Você acaba atraindo aquela situação. Primeiramente, o vírus vai materializar dentro da sua aura, do seu espírito. Ela fica materializada, ela fica em forma de energia. Esperando só a situação que vai atrair, porque você está pensando sempre nisso. Através do medo, do pânico, você vai viver aquilo. O subconsciente não sabe que você está com medo, que você não quer aquilo. Ele vai ser obediente ao que você está pensando e sentindo.
e você acaba atraindo o vírus sem saber. E você atrai para suas... Infelizmente, as pessoas estão vendo. É assim que funciona. Né? As pessoas que eu atendi várias pessoas com HIV. Certo. E fui pesquisar o porquê que elas atraíram aquela situação. Através do medo, do pânico. Elas se viam, elas tinham tanto medo, mas elas acabavam se vendo, atraindo a pessoa que tinha, se viam doentes, se Eu imaginavam entendi. doente e tudo. E ela não queria aquilo. Mas Isso por pode ela ficar... ter alguma coisa a ver na infância também? Tem, né? tem. Pode ser uma programação feita também na infância, Tá. Mas a maioria são medo, pânico, em relação àquela situação. Ela acabou atraindo um parceiro que tinha aquilo e acabou materializando primeiramente dentro da aura da mente dela, para depois atrair uma pessoa para colocar o vírus nela. Minha Né? Isso nossa. funciona em tudo, tá? Gente, a nossa mente é poderosíssima. Demais, a gente demais. sabe muito pouco. Ó, a pessoa pode atrair um câncer em meses, anos, mas ela pode se curar em 1 hora, se ela souber usar o poder mental que ela Ah, tem. meu Deus, sério? Sério. E eu acredito nisso. Sim, mas o Criador deu pra gente uma força muito grande, que é o subconsciente, e as pessoas não sabem usar, não sabem o caminho. É. Né? Ah, tem uma foto que eu já vi que eu acho que explica muito bem. Que eu gosto muito, vou repetir, gosto muito de dar exemplos. O iceberg, né? A gente vê ali uma pontinha fora da água, é o que a gente consegue visualizar, é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue entender. Nossa, que pedra grande fora ali da água, mas a gente não tem dimensão do que tem lá embaixo. E é exatamente isso, e é muito grande, porque para ele ter sobressaído a água, imagina o tamanho daquilo até o chão ali, né? Até a profundidade do oceano. É muito grande, é muito imenso. E é exatamente isso. O que está fora da água ali é o nosso consciente. É aquilo que a gente faz todo dia, né? O caminho do nosso trabalho, as memórias curtas ali. Mas aquilo que está lá atrás, aquilo que está profundo é o subconsciente. É aquela pedra maior, né? E é o mais importante, porque atrai as situações na nossa vida, nosso dia a dia. E tem pessoas que realmente, quando ficam pensando dessa maneira que você falou, fica depressiva. Entendi. Aí como é que ela vai sair disso? Mudando o pensamento ou então através da regressão. Procurar um profissional como eu que saiba fazer e vai procurar através da mente subconsciente aonde foi o porquê, o início daquela depressão, daquela fobia, daquele medo. Tem pessoas que não conseguem dirigir, não é? Vai entrar no carro e já começa a ficar ansioso, tenso, nervoso e não sabe qual é a real história daquela situação. E está lá na infância. Alguma coisa, às vezes, o pai e a mãe brigando dentro do carro e ela assistiu, a criança indefesa. A criança assistindo aquilo, Sim, guardou, ficou gravado no subconsciente. É como se ela pedisse para quando ela crescesse, quando fosse dirigir, ter problema em relação a isso. Isso acontece na vida sexual também, tá? Na financeira, infelizmente. E a regressão é importante para tudo. Porque você vai achar no subconsciente o porquê que aquela pessoa não está conseguindo evoluir naquela área. Eu acho que é situação. interessante a gente falar, porque tem muita gente que tem algum certo tipo de preconceito, de pensar, regressão, você é doido, vou mexer com isso Maravilhoso. não. Só que a regressão, quando a gente está aqui, a gente fecha os olhos e pensa numa memória do passado, já é uma regressão. É super simples. É né? isso. Nós entramos em estado alterado de consciência o tempo todo, de olhos abertos ou fechados. É uma Quando você está no concentração. carro, você está dirigindo. Aí você está no automático, você já sabe fazer aquilo muito bem. Então você está virando, você está dando certo, você está passando a marcha, só que sua cabeça tá lá naquela conversa que você teve com seu amigo no trabalho, não sei o quê, naquele dia, que desencadeou aquela fofoca, que não sei o quê, não sei o quê. Não é isso que acontece? E você não está ali. E você não está ali. Tá naquele Tá lugar. naquele E momento. isso é regressão. É uma regressão, né? De Coloca o consciente, microfone. de olhos abertos, né? Então a pessoa não está naquele momento, não está naquele momento, está fora, né? Então eu falo sempre isso, cuidado quando a pessoa acorda e está escovando os dentes e tudo aquilo outro, no que você está pensando quando você está fazendo essas coisas? Entendi. No que você está pensando quando você está almoçando, lavando uma louça, você às vezes está jogando contra você mesmo. Né? Porque está preocupado com conta, preocupado com o namorado, marido, aquela pessoa que não consegue passar no concurso, botando problema na prova da ordem, tudo aquilo. É um exemplo muito legal, né? Pessoas que não conseguem passar em concurso ou na prova da ordem, e até se dedicam ao estudo. Né? Então elas passaram problemas na infância ou na adolescência, uma nota baixa que teve, e o pai, em vez, naquele momento ali, dar uma força, porque a pessoa já está mal, está ruim. Chegou lá e começou a falar, você é burro, você não vai evoluir, você não vai ser ninguém na vida. Gente, aquilo fecha uma programação negativa dentro do subconsciente. Aquela pessoa, quando crescer, vai fazer uma prova, ficar triste, nervosa. Identidade, né? Isso, Eu sou fica burro. gravado. Isso, a pessoa aceita aquilo. Não vai ser ninguém na vida. Então, ela está até preparada para o concurso. Ela estudou pra caramba, ela se dedicou mesmo, mas chega na hora, dá o famoso branco. Porque ela começa a girar naquele momento da prova, ela gira para a esquerda e ela volta naquela situação. Ela fica presa lá. Isso, ela nem E ela sabe o que não ela tá percebe. fazendo, não Ela acha percebe. que está aqui, mas não está. Tanto é que depois, quando ela vai revisar a prova, passou aquele momento, tu fala, caramba, eu sabia. E a pessoa não estava ali, né? Porque ela estava naquela outra situação lá atrás. Isso acontece em todas as situações da vida.
Tá, para você me explicar o que que é o psicobiofísico, antes eu queria saber se para a psicologia tem alguma coisa espiritual, tem Não. alguma coisa a ver. Não. Que também as pessoas ligam uma coisa a outra. Isso, tem muita gente que tem essa dúvida, né? É ciência mental mesmo. Trabalhamos os fenômenos que acontecem com o ser humano, Ok. dentro do subconsciente. E Psicobiofísico é psico, a mente, né? Dentro do nosso físico. Nós falamos da saúde, porque muita coisa descarrega na saúde. Né? A pessoa que é muito depressiva vai descarregar na saúde. A pessoa que tem muita mágoa de alguém, não consegue se livrar dela, fica pensando, vem na mente, a pessoa fica alimentando aquele ódio, aquela situação, ela vai desencadear uma doença e não é legal. Tá? Porque toda vez que a pessoa lembra daquela pessoa e ela alimenta aquela raiva, em vez de imaginar aquela pessoa bem, se livrando, feliz, porque assim é o caminho para se livrar dessa mágoa, imagina aquela pessoa muito bem mesmo, de coração, mas sentindo de verdade, não da boca para fora, que acontece por aí. Né? Então, é dessa maneira que ela vai se livrar. Né? Então, a mágoa, o sentimento de culpa, ela vai trazer a doença. Então, a psicobiofísica explica esses fenômenos. Acontece muito também pessoas que têm fibromialgia. Né? Eu tenho até depoimentos de pessoas que foram traumas da infância e remédio não fazia efeito. Só tomando remédio 5 anos e só aumentando as dores. Então, nós descobrimos que na regressão foi uma causa feita de um trauma que desencadeou na saúde. O tempo passa, a pessoa esquece até aquele momento, mas não sabe. O subconsciente, o subconsciente nunca passou. É o que explica da metafísica. Entendi. O subconsciente ela ainda está naquela situação lá atrás. Por isso que é importante demais. A regressão, ela serve para tudo na nossa vida. É solução. Para muita coisa. Tá, 2 perguntas. Primeiro, a gente sabe, eu sei, né? Eu sempre trago esse assunto aqui, eu gosto muito de falar disso, que primeiro a doença ela vai nascer no campo sentimental, nesse pensamento. Isso, nossa mente. Então, primeiro ela nasce ali. Então, quando eu tô muito preocupada, tô pensando, né? Igual você falou aí, na hora girando ao contrário, não sei o quê, se eu insisto muito naquilo e continuo, daqui a pouco é um câncer, daqui a pouco é algo maior que vem para o meu corpo, mas e primeiro eu permiti que aquilo viesse. Isso, né? você ficou alimentando aquilo, como se estivesse dando comida para aquele pensamento negativo. Mas você não quer aquilo. Mas o subconsciente não entende. Ele vai ser obediente ao que você está pensando e sentindo e imaginando. Né? E você vai trazer aquilo para sua vida. E você falou que uma programação, um pensamento, e fica alimentando aquilo. É como se estivesse enchendo um baldinho desse. Tem coisas que poucos pensamentos você já enche. E tem coisas que são maiores, precisa de um tempo maior. Mas quando a pessoa vai fazendo aquilo, já gera uma programação. São gatilhos, você nem lembra, o subconsciente fica enchendo negativamente aquilo, sem às vezes nem a pessoa pensar, porque já aconteceu uma vez. Né? Por isso tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas se estão traumatizando sem saber. Né? E acabam trazendo situações para a vida, acontece muito na vida sexual. Às vezes o pai e a mãe vai educar em relação ao sexo e acaba botando medo naquela criança, naquele adolescente, e quando crescer aquela pessoa se transforma em pessoa ansiosa, ejaculação precoce, ou às vezes a mocinha a vida toda tendo relação sexual e não consegue chegar no orgasmo. Foram traumas que aconteceram lá na infância, entre o abuso também, tá? Só dando um exemplo. Tá. Mas são várias situações que podem bloquear uma pessoa. Que vão assim, interferir demais na vida, né? E atrapalha. A Vão pessoa não vai ser atrapalhar feliz nunca, a vida. gente. E são situações fáceis de lidar. É só porque as pessoas não se conhecem, não sabem como é que funciona o subconsciente. E os problemas acontecem, mas ela não sabe passar por eles. Né? Eu acho que a gente está nesse caminho da evolução mesmo, assim, do planeta. Né? As pessoas estão começando a pensar mais sobre isso. As pessoas estão começando, talvez, a ter um pouco mais de consciência de que eu preciso olhar para dentro e perceber o que está acontecendo. Se aquela dor de cabeça acontece todo dia, por que essa dor de cabeça está acontecendo todo dia? Beleza, no começo eu vou tomar um remédio. Mas aí ele tá voltando, aí eu tomo outro, eu vou tomando mais forte, daqui a pouco o remédio não adianta e a dor de cabeça continua, eu vou fazer exame. Aí eu já vou começar a vibrar naquilo pensando que eu tô com um problema seríssimo. E acaba atraindo. Que eu vou ter um câncer na cabeça, sei lá, porque a minha cabeça não para de doer. E acaba realmente criando isso, porque nós somos seres criadores. Então, por que não utilizar isso para o bem, para o nosso próprio benefício? Criar coisas assim, mais sucesso, né? Criar felicidade, criar oportunidades, né? Você falou uma coisa muito legal da dor de cabeça. E tem pessoas que têm realmente quase todos os dias. Né? Aí os médicos chegam e falam, você está com dor de cabeça crônica, por não achar o que é. Mas nós, na parapsicologia, conseguimos achar o porquê que aquela pessoa está sentindo a dor de cabeça. Então, nós pesquisamos no subconsciente, eu posso botar 10 pessoas aqui. Cada um vai ser algo diferente lá atrás. Porque as raízes são diferentes, você vê coisa diferente de cada uma pessoa. Né? Então, mas a gente acha dentro do subconsciente a origem do problema e faça uma reprogramação mental, uso palavras técnicas, chaves do subconsciente, para que a pessoa volte e não consiga sentir mais aquilo. Ela vai passar por situações e não vai sentir mais a dor de cabeça.
Ai, esse papo é muito bom, dava pra ficar aqui assim, Muito eu acho que bom. a manhã inteira. É, a gente fica direto, né? Mas a gente precisa falar o seguinte, nós, enquanto pais e mães, enquanto pessoas que educam crianças, enquanto pessoas que têm essa consciência, a gente precisa tomar mais cuidado com o que a gente fala. Igual você deu um exemplo muito bom, eu vi um vídeo no final de semana, que até foi minha mãe que mandou pra mim, de uma mãe que fala, né? Aí ele fala assim, a palavra tem poder. A mãe recebe uma carta da professora, o filho entrega, aí a mãe lê e chora. E o filho fala, o que foi, mãe? A função aqui está dizendo que você é um gênio e que não tem professor, os professores não conseguem te ensinar e eles pediram para eu te ensinar em casa. E aí o menino cresce, é só o Thomas Edison, só o vetor da lâmpada, né? Esse Edison, essa criança. E aí ele, um dia a mãe dele faleceu e mexendo nas coisas dela, ele encontra a carta. E a hora que ele lê, na carta está escrito, o seu filho é imbecil, é burro, ele não para quieto, a gente não aguenta ele, então ele está sendo expulso da escola. E essa mãe, com a palavra, com o exemplo, fez dele um gênio. Então, nossa, assim, a responsabilidade que tem. Quando eu vi aquilo como mãe, eu fiquei, meu Deus do céu. E o que não acontece, como eu dei o exemplo daquela vez que a pessoa tomou, né, uma nota baixa ou chegou a reprovar e a pessoa afundou aquela pessoa mais ainda, em vez de levantar. Foi o que a mãe fez aí nesse momento. Ela inverteu, ela reprogramou. Isso. Mesmo ela não sabendo como lidar, ela foi agir automático, né, e deu certo. Então ela fez ele acreditar nele mesmo, que ele era um gênio, que ele podia tudo na vida dele. Então é assim que nós temos que realmente educar. Né? E ter cuidado naquilo que fala. Às vezes no amigo, no telefone, a criança está perto. 1 aninho, 2 aninhos, já fecha uma programação. Eu já peguei vários traumas que a pessoa adquiriu dentro da barriga da mãe, gente. Né? Porque quando você aparece na barriga da pessoa, é um pontinho. Mas seu subconsciente já encostou no da mãe. Ela fica ali. Tudo que você vai sentindo vai passando. Então, muitos problemas que eu peguei, mas vários. Aconteceu com 3 meses, quando estava na barriga da mãe. Com 6 meses, são idades específicas. 9 meses, próximo ao nascimento. Né? Então, gera muito trauma. Às vezes, o parto não é muito legal, fecha no subconsciente e a pessoa começa a desenvolver algum trauma com 40 anos, com 50 anos, e ela acha que é algo que está acontecendo aqui agora. Mas, quando a gente faz uma regressão, a gente acha a origem que foi lá atrás, na barriga da mãe. E essa origem? Como é que trata? Eu trabalho com uma reprogramação. Né? Porque quando entra nessa área de regressão, a pessoa está ali, um exemplo, no feto. Ela começa a chorar, me falar a situação, tudo, ela está sentindo como se estivesse naquele momento. Eu entro com palavras-chave, coloco ela em outro local e começo a programar, arrumar. Eu fico fazendo uma reprogramação mental para tirar aquilo da aura dela, do espírito dela. Aquela tristeza, aquela insegurança, e eu começo a colocar pontos positivos. Gravando, mudando as raízes. Né? Então, quando a pessoa volta, já está com outra coisa gravada no subconsciente. Então, aquilo que fazia mal para ela, travava naquele momento, não tem mais, sumiu. Né? Se for dor de cabeça, sumiu, parou de acontecer. Se a pessoa não consegue evoluir, passou. Ela começa a sentir mais segurança, certeza, o trauma some. Então, é assim que funciona a regressão. Por isso que eu dou muito valor à regressão para todas as situações da vida da pessoa. Vou dar um exemplo bem concreto e você me explica mais ou menos se tem como, e aí a gente já finaliza, infelizmente. Uma pessoa que passou por uma situação muito ruim agora, na fase adulta. Então, sei lá, uma situação de prisão ou uma situação de um acidente que deixou assim um trauma, a pessoa não consegue dirigir. Essa pessoa vai fazer essa regressão. Por que eu tô te falando isso? Porque o trauma foi agora. Tipo assim, é como se não fosse algo lá do passado. Isso. Então, quando você faz esse trabalho, também é possível? Sim. Esse agora é muito importante que você frisou. Por que ela traumatizou? A situação vem, o problema vem para você, para mim, mas eu sei passar por ele. A maneira que eu vou passar pelo problema é que é importante. Então, na vida adulta ele traumatizou, mas foi porque coisas deixadas na fraca lá atrás. Entendi. Então, nós temos, Jorge, mas eu não posso cair tudo. Falei, cara, você é um núcleo. Você está aqui na Terra para ser feliz, para evoluir, para crescer. Então, você tem que se conhecer todos os dias, que ser forte. A coisa vem, você tem que saber passar por ela. Né? E não é o que acontece, as pessoas estão se fragilizando muito fácil. Né? Então não é jogo, porque toda vez que você cai, você está programando uma coisa não legal, daqui a 10 minutos ou daqui a 10 anos, mas vai vir. O dia de hoje está programado, está guardado. Se for um dia legal, beleza, eu vou ter esse dia lá na frente. Legal. Né? E como as pessoas estão vivendo lá atrás? Tudo é uma criação, nós estamos o tempo todo transmitindo e recebendo informação, programando, criando, nós somos criadores, como você falou. Né? Então vamos criar de maneira sábia e inteligente, vamos usar esse poder maravilhoso que o Criador deu pra gente. Amém. Ai, meu Deus do céu. Ai, é muito papo, eu queria mais, Jorge. Vamos marcar outra data vamos pra gente falar mais? Estou à disposição. Só faltou o metafísico, explica pra mim rapidinho. O metafísico é aquilo que eu falei, entra dentro da regressão, é passado, presente e futuro. É aquilo
que na física... Trabalha física quântica? Dentro da Sim, física né? quântica. A pessoa fala, aquilo passou, não me faz mal mais. Temos que falar isso. Mas dentro da metafísica, a gente comprova na regressão que não passou. Que você está naquela situação ainda. Entendi. Né? Que você caiu, não sou passar por ela. Então gerou um trauma. Então tem que ser arrumado através da regressão. George, o seu Facebook está na tela, o seu Instagram obrigado, também. muito Quem obrigado. quiser acompanhar o trabalho, você posta coisas lá, informações? Sempre. Tá. Então, se você quiser seguir, tá? Para que você possa ter mais informações. O telefone também apareceu aí. Coloca para mim, Bruninho. Isso. O telefone, caso você queira agendar, caso você queira saber como é que funciona uma consulta, entender mais sobre esse assunto. Mas lembre-se que é muito do que eu falo para você todo dia. Todo dia eu chego aqui, George, e falo isso para as pessoas. O seu dia vai ser como você escolhe que ele Isso. seja. E a gente tem que começar a acordar mais com esse sentimento. Pra Hoje cima eu vou ser mesmo. feliz. Isso, bem mesmo, Hoje as coisas consigo vão mesmo. dar certo. É isso aí. Jana, não dá certo todo dia. Mas você pensando que dá certo Dessa já maneira, é 50%. já tá na furada, né? Olha só, quando a pessoa já pensa que não vai dar mesmo, né? Não vai dar então tem que mesmo. acreditar. Ela já Pra fechou o frente. campo, Já. né? Então fica difícil realmente. Então vamos pra cima, pra frente, pensar de maneira sábia e inteligente. Tá certo. Qual Eu que é o agradeço, seu viu? signo? Meu, sou Áries. Já foi os arianos. Já aí, foi. Você viu, né? A gente vai falar agora de mais super astral e te agradeço e volto Eu sempre. que agradeço, viu? A todos de casa também. Muito obrigado. Obrigada eu.